Ele nasceu em Beberibe no dia 21 de setembro de 1945. Atuando como atacante, iniciou carreira nas categorias de base do Fortaleza na década de 60. Foi campeão cearense pelo Fortaleza, pelo Ferroviário, foi campeão pelo Santa Cruz, jogou no 13 da Paraíba, jogou no Maguari, jogou no Calouros do Ar. Ele ainda foi prefeito de Beberibe por 2 mandatos. O nosso maestro de hoje é Orlando Facó. Fala, campeão, satisfação te receber aqui e conhecer um pouco mais da tua história. Prazer é meu, João Paulo, e uma alegria muito grande participar desse programa. Já tenho assistido a algumas matérias feitas com ex-jogadores e eu sempre fico muito feliz quando sou convidado a participar de programas tratando do esporte, que é a minha paixão. Sensacional. Vamos conversar muito porque a tua história precisa ficar registrada e a gente tem essa satisfação, tá? Então fala pra gente, meu irmão, como foi que Facó começou no futebol, ainda garoto, né? Ainda antes de se profissionalizar, foi nas ruas de Beberibe, como é que foi? Explica pra gente. Bom, eu sou de uma família de muitos irmãos. Sou de uma família de 14 irmãos, 9 homens e 5 mulheres. E nasci em Beberibe e até uma certa idade vivi em Beberibe com muitas dificuldades, mas fazendo uma coisa que sempre foi a minha paixão, jogar futebol, pelada, com bola de meia na areia, imagine isso, como era naquela época. Mas a partir daí, essa paixão foi aumentando. E vindo morar em Beberibe, num determinado momento da minha vida, jogava muito nas praias, morava na praia de Iracema, jogava na beira de praia e era convidado em algumas vezes para participar de algumas partidas. Um dia recebi uma ligação de um irmão, Olavo, que morava no Montes, convidando para ir um treino, se eu gostaria de ir um treino da escolinha do Moésio, a famosa escolinha do Moésio, isso em 1963. E imagine a minha alegria, porque eu era torcedor do Fortaleza na época e tinha chegado da praia há pouco tempo, só fui engolir o almoço e me mandei para a casa dele e fomos lá ao PC e ele apresentou ao Moésio e nesse dia eu já participei do primeiro treinamento. Então aí foi o início de tudo, né? Não esqueço nunca a data da primeira partida que eu fiz pelo Fortaleza, na categoria juvenil da escolinha. Foi uma preliminar, isso em 1963, numa preliminar de Fortaleza e Usina, Ceará, no estádio Presidente Vargas, no Dia do Trabalho, 1º de maio de 1963. Sensacional. E a partir daí, nós, enfim, fizemos esse jogo. Não esqueço também o nome do nosso adversário, que era um time da Tipografia Progresso. Olha, eu acho que nem existe mais essa tipografia. Mas fizemos esse jogo e a partir daí foi o início. Todo sábado tinha treinamento e aí disputamos já o campeonato juvenil de 1963, que fomos campeões. Em 64 fomos bicampeões e campeões de aspirante. E em 65 tem um detalhe interessante que eu acho que isso ninguém vai conseguir mais, porque nós fomos campeões em todos os campeonatos disputados no futebol cearense, até o torneio início, que hoje não tem mais. Então, acho que ninguém vai alcançar mais isso. Mas nós fomos campeões, fomos tricampeões juvenis, isso em 65, bicampeão de aspirante, bicampeão de profissionais e ainda campeão do torneio início. Então, papei todos os títulos desse ano. Foi um ano realmente maravilhoso para mim e o início de tudo. Sensacional. O primeiro título foi em 63, com 18 anos. Na época não tinha sub isso, sub aquilo, era juvenil, né? Era juvenil e só juvenil. E aí você, 63, 64, 65, e no 65 teve esses títulos Isso. maravilhosos. Você falou um negócio interessante. Completando ainda a vida do Fortaleza, em 66 fui ainda tetracampeão juvenil e campeão de aspirante. Olha também. Só. Foi 66. 66.
Sensacional. Aí eu sofri uma contusão, tive afastado algum tempo, depois em 67 fui para o Ferroviário, que aí é uma outra história. Você falou um negócio interessante sobre a sua estreia ser no jogo antes do jogo principal, como é? Preliminar. Preliminar, que hoje não tem mais, né, cara? Não tem mais. E também se tivesse, coitado do gramado, né? Mas naquela época, aliás, durante várias décadas, isso era comum e era muito interessante, porque o torcedor chegava antes, inclusive nos estádios, já para ver as promessas, já começava a citar. Era legal e importante a preliminar, né? Sem dúvida, era importante para o desenvolvimento do juvenil, por exemplo. Além do juvenil, que fazia as preliminares às vezes a antepreliminar, porque depois vinha o campeonato de aspirante, que era normalmente quem fazia a preliminar. E o campeonato de aspirante era importante também, João Paulo, porque você dava oportunidade, muitas vezes, àquele garoto que estava subindo do juvenil para ir pegando cancha e, principalmente, para poder participar de jogos onde tinha torcida, e muita torcida. Veja, naquela época e nessa época da Escolinha do Moésio, que era um time fantástico, tinha muito torcedor que ia mais cedo para o estádio para ver a preliminar. E isso valorizava muito a esses atletas também, porque eles iam adquirindo cancha, né? Então, era uma época diferente, realmente, né? Hoje, talvez não tivesse condição, porque as condições do estádio hoje, pela qualidade, se tiver muitos jogos, a gente sabe que estraga um pouco. Na época, como a qualidade da grama não era legal, a gente jogava, se tivesse que jogar no barro, jogava, enfim. Era uma época diferente, realmente. Qual era a característica do Facó? O Facó era um jogador destemido, que a gente dizia na época, não tinha medo de cara feia, com muita disposição, uma boa velocidade. Talvez pela minha estatura na época, eu conseguia fazer muito gol para a época. Hoje, se eu fosse jogar no meio desses zagueiros de 2 metros, eu seria um anão. Mas na época, em função da minha estatura, eu subia bem, fazia muito gol de cabeça também. Mas a característica principal talvez fosse a disposição e a velocidade que eu tinha. Quando você chegou no Fortaleza, ainda falando do Fortaleza, daqui a pouco a gente corre lá para o Ferroviário, mas chegou no Fortaleza, quem era o grande nome da equipe tricolor lá, em meados dos anos 60? Bom, para mim, o Fortaleza teve o maior craque do futebol cearense até hoje, na minha avaliação, que era o Mozart Gomes. Irmão do Moésio. Para mim, é o grande craque do futebol cearense de todas as épocas. Mas nós tínhamos ídolos, jogadores fantásticos. Zé Paulo, por exemplo, que era um zagueiro que eu considero até hoje talvez o maior zagueiro do futebol cearense. Mas nós tínhamos Carneiro, Croinha, que era um artilheiro irresistível, né? E a gente tinha realmente muitos jogadores na época da terra, coisa difícil da gente ver hoje. Na época, talvez pela condição financeira dos clubes, o clube era forçado a forçar jogadores. Quando muito traziam um jogador aqui do Maranhão, do Piauí, de Pernambuco, enfim. É tanto que nós trouxemos para cá, para o Fortaleza, o Croinha, que foi talvez o maior ídolo do Fortaleza, e para o Ceará veio o Gildo, que era de Pernambuco também, talvez o maior ídolo do Ceará de todos os tempos também. Era uma época diferente, né? Uma época com pouco recurso financeiro, em que você tinha que fazer das tripas coração. Era uma época em que você dependia muito dos beneméritos, aqueles torcedores que tinham uma condição financeira melhor e que bancava muitas vezes essas despesas extras que tinha. Mas, de novo, uma época maravilhosa. Eu sou muito saudosista, viu? Eu também. E o Maestros da Bola também. Mandar um abraço aqui para o Major Machado, que já mandou uma mensagem para a gente quando viu aqui o Facó. E também LC Moreira, também já mandou aqui registrando. Ele até faz um comentário, né? Não só ele registra, mas ele fala ainda, deixa eu ver aqui, Orlando Facó. Tá aqui, ele fala assim: terror de Ceará e Fortaleza. Acho que ele está citando a época do Facó no Ferroviário. Vamos começar a falar do Ferroviário agora, né? Como é que foi essa ida para o Ferrão?
Bom, em 66 eu sofri uma contusão, na época séria, em que, infelizmente, alguns dirigentes do Fortaleza, e eu prefiro não citar nome, porque eles já não estão mais entre nós, e é ruim a gente falar do passado sem a pessoa estar presente. Mas aconteceu de que, naquele momento, o Fortaleza achou que eu não jogaria mais futebol e me abandonou. Me abandonou literalmente. Na época eu já ganhava alguma coisa, né? Apesar de nunca ter sido profissional pelo Fortaleza, nunca fiz contrato profissional, mas eu já ganhava. Tinha o que eles chamavam contrato de gaveta, né? E, nesse momento, o Fortaleza me abandonou em termos de não pagar mais salário e também de não dar assistência médica. Mas eu gostava tanto de futebol, tanto, era amador realmente, amava jogar. Eu me tratei com muito sacrifício, com a ajuda da família, enfim. E depois de algum tempo, depois mais ou menos de uns 6 meses, ou mais, eu consegui recuperar e voltei a treinar Fortaleza, porque era o time da minha paixão, era o time que eu torcia. Mas, novamente, fui muito maltratado. No momento até em que eu, voltando a treinar e voltando bem, eles cresceram os olhos, não, agora vamos fazer um contrato profissional. E eu um dia fui conversar com um diretor na época, em que eu fui muito maltratado, fui destratado, não só eu, mas meus irmãos, que naquele momento me acompanhavam. E ele praticamente me expulsou da loja dele, porque eu tinha ido acompanhado com meus irmãos. E eu disse, olha, a partir de hoje eu nunca mais jogo Fortaleza. E fiquei com uma mágoa, naquele momento, muito grande. E a partir daí, eu tentei me liberar do Fortaleza, dentro de um contrato que a gente tinha firmado, de novo, contrato de gaveta, e o Fortaleza novamente descumpriu o que estava escrito no contrato. Mas aí apareceu o Ferroviário. Eu estava parado praticamente, e um dia fui convidado pelo Ivonísio Mosca de Carvalho, na época treinador do Ferroviário, me convidou para fazer uma partida amistosa contra o Ceará. E eu fui, e fui muito bem. Marquei, inclusive, o gol, se eu não estou enganado, o empate aconteceu de 1-1 e eu fiz o gol. E o pessoal do Ferroviário cresceu realmente, olha, tem que... E terminei, depois de muita luta, consegui me liberar do Fortaleza e fui para o Ferroviário. E o Ferroviário, João Paulo, é o segundo time de todo torcedor cearense. Eu brinco sempre, hoje eu torço pelo Ferroviário, e eu brinco sempre dizendo que o Ferroviário é a maior torcida do estado do Ceará, porque é o segundo time de todo mundo. Se você torce Fortaleza, quem é o segundo time? Ferroviário. Se você torce Ceará, quem é o segundo time? Ferroviário. Então eu digo que é a maior torcida do Ferroviário. Enfim, fui para o Ferroviário e me dei muito bem lá. Foi um período maravilhoso. Em 67, infelizmente, perdemos o título para o Fortaleza. Era, na realidade, na época, o melhor time, era para ter sido campeão, mas eu acho que alguns erros administrativos que aconteceram fez com que a gente terminasse por perder aquele título que, a meu ver, era merecedor do Ferroviário. Bom, mas fiquei no Ferroviário até 68. No início de 68, depois de jogar algumas partidas, eu me transferi para o 13 de Campina Grande, porque fiz o vestibular para engenharia e fui cursar o primeiro ano de engenharia em Campina Grande, na Paraíba, na Escola Politécnica. E lá terminei ficando no 13. E fiquei no 13, 68, o resto do ano de 68. 69, fui para o Santa Cruz, e aí foi quando, na época não se ganhava muito dinheiro, mas foi quando eu ganhei algum dinheiro de futebol, porque eu tinha passe livre, vendi o passe para o Santa Cruz, ganhei uma boa luva, eles conseguiram a transferência da faculdade para lá, fui cursar o segundo ano, lá na Politécnica, e morava na Condição, e não tinha despesa nenhuma. E foi um ano maravilhoso para Santa Cruz.
Segurei o Santa Cruz. Então, é uma segunda parte, a história do Santa Cruz. Se a gente... você jogou no Ferroviário em 67, então. Essa história do Ferroviário foi em 67. Isso, 67. Mas tinha sido campeão profissional pelo Fortaleza, não? Tinha em 65. 65. Já era profissional? Não, eu nunca assinei contrato. Não foi profissional pelo Fortaleza? Não, era como juvenil, porque eu tinha idade para jogar juvenil e se eu assinasse contrato profissional, eu não poderia jogar pelo juvenil. Então, eu me mantive no Fortaleza durante todo o período que estive lá como um amador. Amador na verdadeira acepção da palavra. Entendi. Então, 67, o Fortaleza foi campeão em cima do Ferroviário, exatamente. Mas você já tinha saído, já estava no Ferroviário. Mas chegou a ser campeão pelo Ferroviário... Em 68. Em 68. Em 68, o Ferroviário foi campeão invicto. Eu acho que até hoje talvez seja o único clube cearense, ou pelo menos dessa época para cá, que tenha sido campeão invicto. Foi uma campanha maravilhosa que o Ferroviário fez, com a volta do Ivonísio, porque ele tinha saído em 67, mas ele voltou em 68. Entrou o pessoal da Refesa, né, a turma jovem, engenheiro, pessoal muito organizado, que deu uma alavancada boa no Ferroviário e fez o Ferroviário ser campeão invicto. E aí continuaria no Ferroviário. A questão Sim, foi a faculdade, né? Foi o estudo. Exatamente. E isso é uma mensagem muito interessante, né? Você estudou enquanto jogava futebol. Tive essa felicidade. Acho, por orientação da família também, né? A família é uma coisa muito importante na vida da gente. Quando a gente tem uma família equilibrada, uma família que pode nos aconselhar, é muito importante. E eu acho que eu segui a orientação que os meus pais, meus irmãos mais velhos me passaram e eu não me arrependo. Parei de jogar muito cedo, né? Poderia ter continuado jogando, mas naquele momento já tinha me formado, já tinha escolhido uma outra profissão e eu preferi enveredar por aí, até porque na época também o futebol não dava tanto dinheiro no futebol cearense. E a outra carreira era mais segura. Tanto é que até hoje a FAMOR ainda exerce, né, essa função. Lembra do time, ou alguém ali, ou alguns que compunham esse time do Ferroviário de 68? Ah, sim, lembro. Nós tínhamos o Milton, que depois foi meu adversário, jogando pelo Sport lá e eu pelo Santa Cruz, mas tinha Milton, Veto, Luiz Paz, Gomes, Roberto Barra Lima, Edmar Coca-Cola, né? Aí tinha Ivanildo, tinha João Carlos, tinha Paraíba, tinha Facó, que coisa linda, enfim, Simplício, que era o canhão da Barra, né? E tantos outros grandes jogadores que participaram, Barbosa, que participa também do grupo Maestro da Bola, enfim, essa turma toda aqui, né? Muitos vivos, alguns já falecidos, mas graças a Deus a maioria ainda convivendo com a gente aqui. Sensacional, inclusive acho, né, que o torcedor do Ferroviário se deliciou aí com esses nomes, né, na história. Inclusive mandar um abraço aqui para o meu amigo Evandro Ferreira Gomes, ele que é o responsável pelo Almanaque do Ferrão. Inclusive está rolando aí uma segunda edição, né, algumas atualizações e também Crônicas Corais. Eu sou um apaixonado pela história e fico lá fuçando no blog Almanaque do Ferrão, é algo espetacular. Então vamos lá, agora sim, você chega no Santa Cruz, e aí para fazer uma bela história também, sendo campeão. Fala um pouco aí. Bom, eu estava no 13 de Campina Grande e tem um fato muito interessante, que numa dessas passagens jogando pelo 13, eu sofri um acidente. Um acidente na época terrível, que eu imaginava que eu não poderia mais jogar futebol. Mas, como eu disse, eu era apaixonado por futebol e muito persistente. Acidente de carro? Foi, mas num acidente eu dei uma trombada com um ônibus, cara. Sim. Que loucura. Depois eu vi o canto desse ônibus amassado ainda, tive a oportunidade de ver. É um acidente que é uma história longa e talvez precisaria de um programa só para essa história. Bom, mas eu sofri esse acidente, passei mais de um mês engessado das pernas até, porque felizmente não houve fratura, mas houve uma luxação da bacia, né? E que naquele momento eu fiz uma promessa para São Francisco,
porque o meu negócio era voltar a jogar futebol. E depois de um longo tempo, eu me recuperei e voltei a jogar. Sofria pra caramba, porque muitas vezes, depois do treinamento, eu sentia dores horríveis, de chorar de dor. Mas, de novo, meu amor era tão grande pelo futebol que eu insisti. E, num determinado momento, nós fomos fazer um amistoso contra o Santa Cruz, em Recife. Né? Depois desse acidente, depois dessa coisa toda. E que jogo foi esse? Que eu fui muito bem, graças a Deus, de novo. E o Gradim, que tinha assumido o Santa Cruz há pouco tempo, né, pediu à diretoria a minha contratação. E é interessante que eu guardo esse recorte de jornal, que ele deu uma declaração para a imprensa dizendo que se o Santa Cruz me der Facol, eu serei campeão. Eu tenho esse recorte de jornal. E aí o pessoal fez um esforço grande, realmente, para me levar para lá. E um dia, não me esqueço nunca, eu estava até na universidade lá, conversando com os amigos, quando eu recebi um recado que tinha um pessoal que estava esperando lá no hotel Ouro Branco, Ouro Azul, não me lembro mais o nome do hotel, e eu fui até lá e eram exatamente 3 diretores do Santa Cruz. E, naturalmente, eu fiquei muito feliz com o convite. Nós chegamos a acertar um certo valor, mas eu disse, eu só fecharia depois que eu viesse a Fortaleza, conversar com a família, para ouvir pais, para ouvir irmãos, se seria interessante eu ir para o Santa Cruz. E interessante, e eu fui para o apartamento numa alegria, meu Deus do céu, né? Quando eu entro no apartamento, encontrei um telegrama embaixo da porta, que eu abro o telegrama, o Ferroviário tinha conseguido a minha transferência para a Fortaleza da faculdade, que naquela época era terrivelmente difícil você conseguir, depois do primeiro ano, a transferência de uma faculdade federal para outra. Aí a alegria foi maior ainda, né? Meu Deus, e aí, o que eu faço? Volto para Fortaleza, para a Ferroviária, onde fui muito bem, ou vou ganhar algum dinheiro no Santa Cruz? Vim a Fortaleza, conversei com os pais, com os irmãos, e fui conversar naturalmente com o pessoal do Ferroviário, a quem eu devia muito, e era muito grato, e era um pessoal que estava iniciando um trabalho espetacular. Fui e cheguei a conversar, e se eles naquele momento tivessem me dado a metade do que o Santa Cruz me oferecia, eu teria optado voltar para Fortaleza. Mas eu confesso que naquele momento era difícil o futebol cearense, Ferroviário, ter a condição que o Santa Cruz tinha. Sim. E aí eu terminei não acertando com o Ferroviário, mas defini com o Santa Cruz. E aí começou a história do Santa Cruz, né? Santa Cruz já há 10 anos não era campeão. Tinha entrado lá um diretor que era um cara muito rico. Eu digo sempre, João Paulo, eu nunca vi um cara rico ser mão aberta como essa pessoa era. Era um negócio extraordinário, realmente. E ele investiu muito no Santa Cruz, muito. E conseguiu fazer um time muito bom, na sua maioria da base, que era o juvenil que eles trabalhavam, e trazendo alguns jogadores mais do Nordeste. Antonino, de Campina Grande, que tinha jogado comigo no 13, Vila Nova, aqui do Ceará, Pedrinho, que jogou aqui, apesar de ser carioca, mas saiu do futebol cearense, do América na época, e foi para o Santa Cruz, e trouxe Mirobaldo, que era também de Alagoas, e trouxe Zé Júlio, e trouxe trouxe a grande maioria dos jogadores, ou era da base, ou era do Nordeste. E a gente conseguiu fazer um time muito bom. Na época, orientado pelo Gradim, que era um cara extraordinário como treinador e como ser humano. Depois chegou até a vir treinar o Ferroviário aqui. E a gente formou um time que, na realidade, era uma família, né? Pessoas humildes, né, da região,
todo mundo com aqueles hábitos muito parecidos, e se formou o Santa Cruz. A torcida do Santa Cruz, em função de muitos anos sem ser campeão, não acreditava no time. O Náutico era o grande time da época, tinha sido ex-campeão e ia disputar o hepta. E nós conseguimos ganhar, tirar o hepta do Náutico e conseguimos ser campeão. E aí começou a grande trajetória do Santa Cruz, que foi até pentacampeão. 69, 70, 71, 72 e 73. Esse ano, agora, no outro sábado, passando isso que vem, deverá acontecer em Recife um evento para comemorar o cinquentenário do pentacampeonato do Santa Cruz. E eu quero estar presente lá, se Deus quiser. Que legal. Então começou aí essa história do Santa Cruz, que para mim, eu digo sempre, foi o ano mais feliz que eu passei na minha vida em termos futebolísticos, né? Em termos de esporte. Foi quando eu ganhei algum dinheiro, campeão, e era ídolo, né? Então, era muito paparicado, essa coisa é sempre muito bom, né? Legal. No futebol. 10 anos depois, o Santa Cruz, sem um título sequer, Facó chegou, Perfeito. contribuiu, lógico, naturalmente, com 69, e aí deu início ao pentacampeonato do Santa Cruz. Que e hoje a 73. gente lamenta terrivelmente o que está acontecendo com o Santa Cruz, né? Como pode? Só o futebol para explicar essas coisas. O clube com uma torcida maravilhosa, com um patrimônio extraordinário, chegar a essa situação. É lamentável. Então, a gente lamenta como torcedor, sou torcedor do Santa Cruz também, mas enfim, é o futebol. Beleza, meu amigo, a gente vai finalizar esse primeiro episódio, mas a gente retorna para continuar o bate-papo. Vamos falar ainda sobre a sua carreira política, vamos falar sobre o final da sua carreira no futebol, o que você faz hoje, e o quadro Bate-Pronto, que é quando eu faço uma pergunta e você responde o que vem no seu coração. Pode ser? Pode ser, claro. Muito obrigado, meu irmão, pela tua participação nesse nosso primeiro episódio. A alegria é minha, pode ter certeza, João Paulo. Era um programa que eu gostaria muito de participar também, Maestro da Bola, porque você conta a história, né? E, de qualquer maneira, vocês estão valorizando a uma classe que, depois que para, se perde no tempo, né? Então, eu espero que vocês possam continuar com esse programa durante muitos anos mais, trazendo muitos ex-atletas aqui para contar a história, até para que a torcida realmente passe a conhecer melhor. Muito obrigado a você, João Paulo. Amém. Se Deus permitir, estaremos aqui por longos anos trazendo a história de vocês que são extraordinários. Meu povo, finalizamos aqui o primeiro episódio com Orlando Facó, mas eu te convido para ficar ligado com a gente, porque a gente retorna, tá? Com o episódio 2. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu!